E aí, turma, estamos mais uma vez juntos aqui no canal para falar de química. Não precisa curtir o vídeo, não precisa se inscrever no canal, aqui é só focar na aula. Combinado? O assunto de hoje é reações de dupla troca, um assunto muito comumente cobrado em provas. Não é nada complicado e o próprio nome da reação já nos induz mais ou menos do que ela se trata. Hoje vamos conversar sobre as reações de dupla troca. Por que acontece? Quando acontece? E qual é o mecanismo dessas reações? Combinado? Você aí de casa, eu aqui e nós juntos no nosso quadro. Vamos para lá. Reações de dupla troca. O próprio nome da reação já diz. Vai haver duas trocas. Vão existir duas trocas ao longo desta reação. São dois casais de substâncias que vão trocar de parceiros. Para que troquem de parceiros, é necessário que a substância envolvida seja uma substância composta. Lembra? Substância composta? Aquela formada por mais de um tipo de elemento químico? Pois bem, a reação de dupla troca ela tem essa característica. Os seus reagentes são duas substâncias compostas. Os seus produtos também são duas substâncias compostas. Como a substância é composta há pelo menos dois elementos químicos, então eu falo que eu tenho um casal. E a outra substância composta, que é o outro reagente, um outro casal. Também formado pela combinação, pela ligação de elementos químicos diferentes. Normalmente, eu vou ter um cátion e um ânion. Um cátion e um ânion. Esses dois casais vão trocar de parceiros. O cátion do primeiro vai ficar com o ânion do segundo. O cátion do segundo vai ficar com o ânion do primeiro. E assim ocorre a dupla troca. Vamos ver um exemplo genérico, depois a gente passa para um exemplo específico. Eu tenho aqui no quadro representado uma reação de dupla troca, onde no reagente eu tenho dois compostos. O composto formado pela combinação de A e B e um outro composto formado pela combinação de C e D. Antes da reação, estes são os casais que existem. Depois da reação, eu tenho outros casais. Percebam, o A antes era casado com o B, ligado ao B. No final da reação, ele termina ligado com o D, que era o parceiro do C. O C, por sua vez, que estava ligado ao D no início da reação, quando termina, ele vai estar ligado ao B, que era o parceiro do A. Este é o mecanismo, de maneira bem simples, este é o mecanismo da reação de dupla troca. Perceba que no reagente eu tenho duas substâncias compostas. Nos produtos também, evidentemente, substâncias diferentes. Por que a reação de dupla troca acontece? Simples. Se eu tenho dois casais antes, o que vai convencê-los a trocar de parceiros e se transformarem em casais diferentes no produto? Algumas condições são necessárias para que isso aconteça. Quais são elas? As principais. Quando um desses casais é um sólido não solúvel em água e ele vai se precipitar. Eu tenho uma situação onde esses dois casais são solúveis, mas um dos dois, pelo menos um dos dois casais do produto não é solúvel. Então a reação vai acontecer, porque a preferência será formar a substância que precipita, que se torna sólido em um meio aquoso, já que não é solúvel. Esta é uma situação. Outra situação, quando um dos produtos formados, quando uma das substâncias formadas, um dos produtos, é volátil, é um gás. E entre ficar aquoso, entre ficar no ambiente e sair na forma de gás, a preferência será sair na forma de gás. Esses são alguns dos exemplos, algumas das condições que favorecem a reação de dupla troca. Tá? Então vamos lá, só para recapitular, uma reação de dupla troca ocorrerá quando, primeiro, um dos produtos foi insolúvel, se formar sólido e precipitar na reação, no sistema. Uma outra situação, quando um dos produtos for uma substância muito volátil e sair na forma de gás do sistema. São duas condições que favorecem a reação de dupla troca. Como reconhecer
uma reação de dupla troca? Bom, eu vou ter que identificar nos reagentes dois compostos, nos produtos também dois compostos, sendo que estão com os parceiros invertidos. Que parceiros são esses? Vamos ver agora com um exemplo real, um exemplo envolvendo substâncias químicas realmente. Uma das reações mais importantes da química, talvez a mais importante da química inorgânica, é a reação de neutralização. Para você que já estudou funções inorgânicas, você deve lembrar, quando a gente estuda ácidos, bases, sais e óxidos, lembra? Um ácido, quando reage com uma base, neutraliza, formando sal e água. Essa é a famosa reação de neutralização. E a reação de neutralização é uma reação de dupla troca. Quer ver? Acompanha comigo. Um exemplo bem simples, um ácido e uma base bem conhecidos de todos nós. Tem aqui o ácido clorídrico, o HCl, o ácido clorídrico, o ácido que está no estômago da gente, o ácido muriático. Quando ele encontra com o hidróxido de sódio, uma base, veja, eu tenho um ácido reagindo com uma base. Ele forma um sal e ainda forma água. Esta é a reação de neutralização. Por que se forma o sal? Vamos lá. O ácido ele é composto do hidrogênio e o cloro. O ácido clorídrico é composto do hidrogênio e do cloro. Por definição, esse rapaz, quando eu jogo na água, ele se quebra, ele sofre ionização, formando dois íons. Um cátion, que é o H+, e um ânion, que é o cloreto, o Cl-. Quando eu jogo isso na água, a água quebra esta ligação, formando dois íons. Veja, já estou diante do primeiro casal, o casal HCl. O segundo casal também, aqui a base hidróxido de sódio, por definição, toda base de arrênios, quando eu jogo na água, ela se quebra em duas partes, sofrendo dissociação, separando os íons que ela tem. Quais são os íons que separam aqui? Olha para cá, a água é capaz de quebrar esta ligação iônica, liberando o cátion sódio e o ânion hidroxila. Veja, outro casal, outra substância composta na minha reação. O primeiro casal é formado pelo cátion hidrônio e o ânion cloreto. O segundo casal é formado pelo cátion sódio e pelo ânion hidroxila. Esta reação vai acontecer, a reação de neutralização, na forma de uma reação de dupla troca. O que é a dupla troca? Os dois casais vão trocar de parceiros. Como assim? O parceiro do hidrogênio era o cloro. Agora vai ser a hidroxila. O parceiro do sódio era a hidroxila. Agora vai ser o cloro. O que se forma então? Vamos lá? Forma-se o sal, cloreto de sódio, e mais a água, H2O. Desenhei desse jeito só para você identificar e perceber com mais facilidade que a hidroxila, que era o parceiro do hidrogênio, que era o parceiro do sódio, agora está com o hidrogênio. E aqui o cloro, que era o parceiro do hidrogênio, agora está com o sódio. Um exemplo de reação de dupla troca. Esta é a reação de neutralização. Normalmente, as reações de dupla troca envolvem ácidos, bases e sais. Está aqui o caso. Um ácido, uma base e um sal. Exemplo de reação de dupla troca. Vamos ver outro exemplo de reação de dupla troca. De volta aqui para o quadro, mais alguns exemplos de reações de dupla troca. Olha aqui. Será que essas reações vão acontecer? Será que elas são de dupla troca? Vamos ver. Primeiro caso aqui, eu tenho duas substâncias compostas tentando reagir. Já é o primeiro indício de que pode acontecer aí uma reação de dupla troca, porque eu preciso ter duas substâncias compostas no meu reagente. Vamos identificar que substâncias são essas. Aqui eu tenho o cloreto de sódio, um sal, cloreto de sódio. Este é o cátion, este é o ânion. Aqui eu tenho o nitrato de prata, também um outro sal, nitrato de prata. Esses dois sais são solúveis em água. Importante eu conhecer a tabelinha de solubilidade dos sais em água. Isso me ajuda muito para identificar se uma reação de dupla troca vai acontecer ou não. Não é uma coisa simples de gravar, mas se você tem essa tabelinha próxima de você e está sempre consultando, você vai perceber que aos poucos isso vai se tornando algo natural. O conhecimento e a compreensão do que é solúvel ou do que não é. No exemplo aqui,
O sal de cozinha, NaCl, todo mundo sabe que é solúvel em água. Você na sua casa, se pegar uma pitada de sal e colocar na água, perceberá que o sal vai dissolver. Nitrato de prata. Os nitratos também são solúveis em água. Uma outra dica importante aí. Os nitratos são solúveis em água. Então eu estou diante de dois sais que são solúveis em água. Se eles forem capazes de reagir produzindo outras duas substâncias compostas, trocando de parceiros, e uma destas substâncias produzidas for insolúvel em água, eu direi que terei um precipitado. E aí a reação vai acontecer. Porque ela vai ocorrer sempre que um dos meus produtos for precipitado, não for solúvel na água. Vejamos, qual é a possibilidade que eu tenho aqui nesta reação de troca? A troca de casais vai ocorrer entre o sódio, que é o parceiro do cloro, vai pegar o parceiro do outro. O sódio vai pegar o parceiro da prata. E a prata vai ficar com o parceiro do sódio. Lembrando, para quem não percebeu ainda, antes, no início, vem sempre o cátion, depois vem sempre o ânion. E o que a gente vai trocar é ânion com ânion, porque positivo atrai negativo. Então, o primeiro cátion, que é o sódio, vai trocar com o ânion do outro cátion. O outro cátion é a prata, o outro ânion é o nitrato. E assim por diante. Tá? A troca sempre ocorre entre os parceiros. Não há como eu imaginar que um cátion vai se ligar a outro. Não tem como. Carga positiva não vai atrair outra carga positiva. Tudo bem? Então vamos analisar. Se eu trocar os dois ânions envolvidos na reação, o que eu vou formar? Acompanha comigo. Em vez de ter cloreto de sódio, em vez de ter cloreto de sódio, eu terei o nitrato de sódio, que continua sendo solúvel. Eu falei, todos os nitratos são solúveis. Se eu trocar o nitrato da prata pelo cloreto, eu terei o cloreto de prata. O cloreto de prata, ele é insolúvel na água. Então, se esta substância, cloreto de prata, se formar, ela vai precipitar. Tenta imaginar o que está acontecendo neste recipiente agora, nesse sistema onde essa reação está acontecendo. Eu tenho aqui um recipiente aquoso, com água, e dentro deste recipiente eu tenho estes 4 íons. Os 4 íons foram colocados lá. Um na forma de NaCl, que ao entrar na água formou o cátion Na+, e o ânion Cl-, o cloreto. Quando eu coloquei isso aqui também dentro da água, formou-se mais 2 íons. Formaram-se mais 2 íons. O íon prata, Ag+, e o íon nitrato, NO3-1. Então eu tenho 4 íons mergulhados, solúveis na água. Acontece que, se este íon prata encontrar com este íon cloreto, eles se combinam, formando um sal que é insolúvel na água. Portanto, ele precipita. Por isso a reação acontece. Se a combinação lá também resultasse em 2 sais solúveis, a reação não aconteceria, concorda? Os 4 íons continuariam mergulhados e solúveis dentro do recipiente. Como uma das combinações gera uma substância insolúvel, a reação ocorre. Qual é a reação que ocorre então? O sódio se liga ao nitrato, na verdade ele continua em solução. Se você quiser ser mais específico e mais criterioso, eles continuam em solução. Posso até representar aqui, ó. Eles continuam dentro d'água, aquoso. Esse cara aqui também está dentro d'água, aquoso. E esse cara também está dentro d'água, aquoso. Mas a outra combinação, o outro casal que se forma é o casal prata e cloreto. Cloreto de prata. Este rapaz é insolúvel. Então ele não fica aquoso, ele fica no estado sólido. Ele precipita. É até comum você perceber ou identificar uma setinha assim para baixo na reação. Indica que aquela substância está precipitada no fundo do recipiente. Este é um exemplo de reação de dupla troca. Perceba, antes eu tinha 2 casais. No final, tenho 2 casais, só que com os parceiros trocados. Por que ela aconteceu? Porque um dos seus produtos é insolúvel na água. Exemplo 2. Tem um sal, sulfeto de sódio, e tem o ácido sulfúrico, nosso conhecido ácido sulfúrico, H2SO4. Os sais de sódio,
normalmente são solúveis. Sais de sódio, né? Sais de metais alcalinos, normalmente são solúveis. Guarda isso, tá? Eu falei, a tabelinha de solubilidade dos sais, ela é um pouquinho complicada à primeira vista, mas aos pouquinhos você vai entendendo a lógica da solubilidade deles em água. Por exemplo, sais de sódio, sais de metais da família 1A, dos metais alcalinos, normalmente são solúveis em água. Por isso eu sei que o cloreto de sódio é, o nitrato de sódio é, o sulfeto de sódio é, todos eles são solúveis em água, tá bem? Então, quando esse cara está dentro d'água, eu sei que ele está aquoso, está na forma de íons. E esse aqui é o ácido sulfúrico. Por definição, todo ácido, quando eu jogo na água, ele libera um cátion, chamado hidrônio, que é o H+, e o ânion, que é a outra parte da molécula. Então, veja, aqui eu tenho um casal formado entre sódio e sulfeto. O ânion aqui é o sulfeto. Aqui eu tenho um outro casal, onde o cátion é o H+, e o ânion é o sulfato, SO4-2. Bom, estou com uma condição, né, preliminar para uma reação de dupla troca. Qual que é a condição preliminar? Ter duas substâncias compostas nos reagentes. Se, trocando os parceiros, eu formar também duas substâncias compostas, e uma delas for precipitado ou volátil, eu teria, então, a reação acontecendo. Vamos analisar aqui junto. Se eu trocar os casais, se eu trocar os parceiros, vou até representar em verde aqui, se eu trocar os ânions, veja, o ânion desse cara eu vou levar para lá, o ânion daquele rapaz eu vou trazer para cá. O que eu formo? Eu formo aqui o sulfato de sódio, o sulfato, que é o ânion do hidrogênio, agora está ligado com o sódio. E eu formo o H2S, sulfeto de hidrogênio, ou ácido sulfídrico, já que ele está em meio aquoso. Troquei os parceiros. O que eu formei ali? Formei um outro sal, um sal de sódio, e eu falei que os sais de metais alcalinos são solúveis, então esse cara aqui vai estar em solução. E formei um outro rapaz ali, que é o ácido sulfídrico, uma substância extremamente volátil, e você conhece ela. É o cheiro do ovo podre. Uma substância extremamente volátil. Então, na verdade, quando eu formo essa substância, ela não fica dentro d'água. Ela sai na forma de gás. Posso até representar, é comum a gente ver algumas representações desse tipo. Uma setinha para cima, indicando que ele está saindo na forma de gás. Veja, essa reação de dupla troca também acontece. Por que ela acontece? Porque um dos seus produtos ele é volátil. Ele passa para a forma gasosa com muita facilidade na própria temperatura ambiente. Essa substância, repito, o sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico é conhecido porque é o cheiro do ovo podre. Ok? Então esse segundo exemplo também ocorre a reação de dupla troca. Eu tinha dois casais e depois dois casais diferentes dos primeiros. Ok? Vamos para o terceiro exemplo para ver o que está acontecendo aqui. Terceiro exemplo, um sal, carbonato de sódio, e um ácido, o ácido clorídrico, que a gente já falou sobre ele agora há pouco também. Quem são os casais? Vem comigo aqui. Aqui, o hidrogênio e o cloro, eu tenho o H+, e o Cl-. O ânion é o cloreto. Aqui, eu também tenho o cátion, sódio, e o ânion, carbonato, CO3-2. Como é que eu sei que o NOx do CO3 é -2? Porque ele está ligado a dois sódios. E o sódio é metal da família 1A. Se é 1A, o seu NOx é +1. Então, como é um carbonato para dois sódios, é porque o carbonato tem carga -2. Cálculo de NOx, a gente já viu essa aula do passado. Pois bem, este é o primeiro casal, sódio, carbonato. Este é o segundo casal, hidrogênio e cloro. Se eu inverter os parceiros, será que eu obtenho algo interessante? Vamos ver. Bom, primeiro, se eu trouxer o cloreto para cá, eu formo o NaCl, conhecido, já famoso, NaCl, o sal de cozinha. Se eu levar o carbonato para lá, eu formo uma substância chamada
ácido carbônico. Por que eu coloquei 2 hidrogênios ali? Porque o carbonato, vou colocar aqui, ó, ele tem carga -2. Tanto é que para neutralizá-lo eu precisei de 2 sódios. Na+. Quando eu ligo o carbonato no hidrogênio, o hidrogênio também é H+. Então eu preciso de 2 hidrogênios para neutralizar o carbonato. A reação seria essa, só preciso balanceá-la. Lembra do balanceamento? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 sódios aqui, então eu preciso balancear. 2 sódios antes, 2 sódios depois. 2 hidrogênios depois, 2 hidrogênios antes, e o cloro também balanceou. A reação agora está balanceada. Essa reação ocorre? Sim ou não? Veja, o que eu tinha antes, o que eu tenho depois? Antes eu tinha o carbonato de sódio, um sal solúvel. Então eu vou até colocar aqui que ele estava aquoso. Solúvel, porque todo sal de sódio, todo sal de elementos da família 1A é solúvel em água. Ácido clorídrico, pela própria definição de ácido, é tudo aquilo que em meio aquoso libera íons. E um dos íons é o cátion H+. Então os dois são aquosos. O que eu produzi se essa reação acontecer? Um outro sal de sódio, famoso sal de cozinha, também aquoso. Então até agora não vi motivos para a reação acontecer. Mas formei uma outra substância, o ácido carbônico. E o aluno mais desatento vai falar para mim, professor, ácido, como todo ácido, a definição é em meio aquoso, libera íons. H+ é um deles. Então esse cara também será solúvel. Sim, esse cara é solúvel, o ácido carbônico é solúvel realmente em água. Só que preste atenção, o ácido carbônico ele é muito instável. Grave isso, o ácido carbônico ele é muito instável. Toda vez que ele se formar numa reação, toda vez que houver a possibilidade de formar o ácido carbônico, ele irá se formar. Sabe por quê? Porque ao formar o ácido carbônico, ele se decompõe em 2 substâncias muito conhecidas. Então, toda vez que você estiver diante de uma reação que produzir ácido carbônico, preste atenção, ele não vai ficar assim. Ele vai se decompor. Em vez de ficar como ácido carbônico, vou até apagar. Em vez dele ficar como H2CO3, que é o ácido carbônico, ele se decompõe em 2 substâncias bem conhecidas. Água e CO2. Vou repetir. O ácido carbônico, ele é muito instável. H2CO3 é muito instável. Toda vez que ele se formar numa reação, toda vez que houver a possibilidade de formá-lo numa reação, ele vai se formar e já vai se decompor em 2 substâncias, água e CO2. Então observe aqui, ó, H2CO3 é o ácido carbônico. Ele se decompõe, ele se quebra nas 2 substâncias, água e CO2, ok? Agora sim, está muito claro para mim, a água líquida vai ficar no meio da reação. Mas este rapaz é gasoso, é o gás carbônico, dióxido de carbono. Ele vai sair na forma de gás. Então eu produzo uma substância muito volátil. Esta reação também acontece. Por que ela acontece? Eu reuni 2 substâncias solúveis em água e produzi uma substância muito volátil. É uma das exigências, é uma das condições que permitem, que fazem com que a reação de dupla troca aconteça. Formar um produto volátil. Então, grava essa informação, ela é muito útil e sempre cai em prova. Caiu o ácido carbônico, já para. Viu o ácido carbônico? Lembra, ele vai se decompor em água e CO2. Isso também é muito comum acontecer com uma base muito conhecida nossa também, o hidróxido de amônio. Vamos ver isso no próximo exemplo. Mais um exemplo de reação de dupla troca, se ocorre ou não ocorre, aqui no quadro comigo. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, uma base, o hidróxido de sódio, e o cloreto de amônio, um sal, cloreto de amônio. 2 substâncias compostas, 2 casais. Será que eles vão fazer troca-troca? Será que tem a reação de dupla troca? Vamos identificar quem são os parceiros. O cátion sódio está ligado ao ânion hidroxila. O cátion amônio, NH4, está ligado ao
ao ânion cloreto. O cátion amônio, repito, quem não conhece, o amônio é o NH4+. Este é o cátion amônio. Está ligado ao ânion cloreto. E aqui eu tenho o cátion sódio ligado ao ânion hidroxila. Duas substâncias solúveis em água. Então, neste ambiente, eles estão na forma aquosa, porque são solúveis. Será que a reação vai acontecer? Vamos ver. A dupla troca ocorrendo é porque os casais vão trocar de parceiros. O que forma aí? Vamos ver. Vai formar o cloreto de sódio, nosso já conhecido, famoso cloreto de sódio. Nem sofro mais, já ponho aqui que ele é aquoso. É o sal de cozinha. Cloreto vai se ligar ao sódio. E lá, no outro casal, o que vai se formar? O íon amônio vai se ligar à hidroxila. O íon amônio vai se ligar à hidroxila. Perceba que nessa reação eu não tive problema nenhum. Liguei um íon com outro íon, não precisou de dois, porque todos eles têm carga monovalente. Ou é mais um, ou é menos um. Então basta um amônio para neutralizar uma hidroxila. Basta um sódio para neutralizar um cloreto. As cargas são todas monovalentes. Bom, formou-se então duas substâncias. Cloreto de sódio, o sal, já conheço, já sei que ele é solúvel em água. Formou o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, uma base. E pelo próprio conceito de base, né, se deve lembrar aí que o conceito de base de Arrhenius fala que base é tudo aquilo que quando eu jogo na água libera como ânion a hidroxila, como seu único ânion a hidroxila. De fato, é isso que acontece com as bases de Arrhenius. Só que esta base, especificamente, é uma base fraca e ela se decompõe, ela é instável. Lembra que eu falei do ácido carbônico no exemplo anterior? É o mesmo caso agora. Esta base é uma base fraca, instável e ela se decompõe. Toda vez que você tiver a possibilidade de formar hidróxido de amônio, você vai formar. Mas ele não vai ficar assim. Ele vai se decompor em duas substâncias também bastante conhecidas. Quem são elas? Em vez de formar o hidróxido de amônio, serão formadas duas substâncias. A substância amônia, NH3, e a substância água. Vou até colocar aqui em cima, só para você não esquecer, o que deveria ter se formado. Deveria ter se formado o NH4OH, hidróxido de amônio. Só que esse rapaz é instável e ele se decompõe em duas substâncias, a substância amônia e a substância água. Pode verificar que a quantidade de átomos é a mesma. Ele apenas se decompõe em duas substâncias por ele ser instável. Ele não fica nessa forma, ele fica nesta forma. E quando ele se decompõe, além de formar água, que é líquida, fica no ambiente, né, do sistema reacional, ele forma a amônia. A amônia é uma substância volátil. Ela sai na forma gasosa. E esta é uma das condições. Quando um dos produtos for uma substância volátil, a reação de dupla troca ocorrerá. Então, esta é a reação que acontece quando eu ponho para reagir hidróxido de sódio e cloreto de amônio. Eu formo, na verdade, cloreto de sódio, sal de cozinha, água e amônia, o NH3. Tá? Diferença aqui de íon amônio para a substância amônia. Okay? O cátion, íon NH4+, é masculino, amônio. E aqui, o NH3, eu estou diante da substância amônia. Uma substância volátil, gasosa, por isso ela é produzida, a reação ocorre, produzindo amônia, e ela sai na forma gasosa. Ok? Vimos alguns exemplos, definição de reação de dupla troca e condições para que ela aconteça. Veja que é uma reação que não ocorre variação de NOx em ninguém. Se você for conferir o NOx de todos os elementos envolvidos na reação, o NOx se mantém. Próximo assunto que nós vamos estudar em reações vai ser reações de oxirredução, onde ocorre oxidação e redução. Aí o assunto é outro, a preocupação é outra, assim como a variação dos NOx dos elementos. Mas por enquanto, reação de dupla troca, este é o assunto. Faz exercício o máximo que puder, evidentemente,
e sempre usando do seu lado a tabelinha de solubilidade dos sais. A partir do momento que você souber quais são os sais que são insolúveis na água, vai facilitar muito a sua vida, porque você vai saber se o produto que se forma é solúvel ou não. Se for insolúvel, a reação ocorre com mais facilidade ainda. Combinado? Até a próxima aula, se Deus quiser.